louvores. Vamos estar agora ouvindo uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, lá no livro de Gênesis, capítulo 25, versos 29 e 30. E o tema desse sermão, desta noite, é: não troque por nada as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E será, irmãos, ao momento de reflexão, será que você tem trocado as bênçãos do Senhor por algo momentâneo, por algo deste mundo? Será que você tem valorizado as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família? Será que você tem olhado ao lado e contemplado a beleza da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, do seu cônjuge, da sua esposa, sendo grato a Deus por sua saúde, pelo amor, pelo respeito, pela união? Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Eu quero desde já que vocês estejam refletindo, esteja nesse espírito, irmãos. Não deixe nada te tirar do foco, porque logo mais estaremos ceando, e desde já faça essa autoanálise, essa reflexão na sua vida sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, valorize o tempo de Deus sobre a sua vida. Não troque as bênçãos do Senhor por nada nesse mundo. Gênesis capítulo 25, versos 29 e 30. Essa palavra fala que certa vez, quando Jacó ali preparava um ensopado, um guisado, Esaú, ele chega faminto do campo, de uma caça, e pede-lhe ali ao seu irmão Jacó: dê-me um pouco deste ensopado, esse ensopado vermelho aí, esse guisado, pois eu estou cansado e estou faminto. Sabe, irmãos, a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 12, verso de número 16, nos diz assim: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. O prato de lentilha que leva a uma perda irreparável é o que nós vamos estar refletindo. Sabe, irmãos, desprezar privilégios espirituais para satisfazer desejos e ambições pessoais momentâneas é o ato mais profano que um cristão pode cometer. Entende-se que profano é algo que deturba ou viola a santidade de coisas sagradas. Então fica uma pergunta: por que desprezar, igreja, privilégios espirituais para satisfazer desejos e ambições pessoais? Isso acaba se tornando um ato mais profano que um cristão pode cometer. Na semana passada, quando eu estava meditando sobre essa palavra, refletindo, Deus falou forte em meu coração. E quando eu fui visitar uma irmã aqui da igreja, Deus confirmou isso que Ele queria falar comigo. E eu tenho certeza que você também está se perguntando: mas o que isso tem a ver, pastor? Comer um prato de lentilha é normal quando você está com fome, né? Ou um jantar daquele prato predileto que você tem, né? Talvez uma feijoada, talvez uma macarronada, um estrogonofe, não sei, seu prato predileto, uma lasanha, aquele prato maravilhoso para você, que alguém te oferece. O que tem de mais comer o meu prato predileto? Mas todavia, igreja, todavia, prestem atenção, dependendo das circunstâncias, um prato de lentilha pode ter tudo a ver com a sua derrota. Para que você entenda melhor, eu vou te contar um trecho dessa história de Esaú e Jacó, essa história verdadeira que está na Bíblia, nesses versículos
que nós lemos e no restante do capítulo. Sabemos que Esaú e Jacó eram filhos de Isaac, aquele mesmo Isaac, filho de Abraão, pai de uma grande multidão, onde Deus prometeu uma grande nação a Abraão, multidão de povos. Então olha só a responsabilidade que estava sobre a vida de Isaac. E assim como ele, o primogênito era quem recebia de Deus essa unção. Seu filho deveria governar e ser aquele que viria antes deste grande povo, ou seja, o povo de Israel. Porém, Isaac ele não teve um filho somente, ele teve gêmeos. E o primeiro que saiu foi Esaú, e Jacó veio logo atrás, segurando em seu tornozelo ou seu calcanhar. E desde cedo já havia essa disputa entre eles. Porém, Esaú era o predileto do seu pai Isaac, e ele tinha a bênção de Deus. Ou seja, encurtando a história, Jacó, ele queria essa bênção do seu irmão Esaú. E um dia, Esaú, chegando cansado de uma caça do campo, ali com muita fome, ele pede ao seu irmão Jacó que lhe desse um prato de lentilha, para ele saciar a sua fome. E Jacó, muito esperto que era, ele disse que sim, daria esse prato, mas só se Esaú, seu irmão, desse a ele, Jacó, a sua primogenitura, ou seja, o seu direito de primogenitura. E Esaú, cheio de fome, ele aceita essa troca, mas perdendo o direito de filho favorito e primogênito ungido de Deus. E que coisa mais triste, igreja, que nós vemos. Esaú, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, porque estava com fome, e ele não soube esperar um pouco mais pela provisão do Senhor sobre a sua vida. Esaú, ele desprezou a sua herança. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato, por um simples prato de lentilha, por um guisado de lentilha. A primogenitura dava a ele o direito de 3 coisas: liderar a adoração de Deus e chefiar toda a sua família. Dava o direito de dupla porção de herança paterna, ou seja, 2/3 das propriedades, das terras de seu pai. E também dava a ele o direito da bênção do concerto, conforme Deus prometera a Abraão. Mas no ímpeto do cansaço e da fome, ele não teve o seu autocontrole, o domínio suficiente para dizer não a uma necessidade momentânea. E assim, Esaú despreza as bênçãos espirituais por um simples guisado vermelho, um guisado de lentilha, uma sopa de lentilhas. E Jacó, que cozera aquele guisado, veio a Esaú do campo, que estava cansado, e Esaú disse: deixa-me, peço-te, deixe-me comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Com pouco, Esaú valorizou a sua primogenitura, menos do que um prato de lentilha. Por livre escolha, optou por trocar as bênçãos de Deus por prazeres momentâneos e efêmeros. Jacó, ao contrário do seu irmão, desejou as bênçãos de Deus para a sua vida, e dele vieram as 12 tribos de Israel, e da tribo de Judá veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador e nosso Redentor. Então, Deus, ele fala no meu coração que muitos cristãos hoje são como Esaú, impacientes, tentando conseguir algo pelo seu próprio esforço, e muitas vezes não esperando pelo tempo de Deus, pelo tempo do Senhor.
Seja um emprego novo, ministério, família, relacionamentos. Isso nos impede de receber a sabedoria de Deus e nós acabamos perdendo as bênçãos maravilhosas que Deus, Ele providenciaria no tempo certo, no tempo dele. Tudo tem seu tempo determinado, diz a palavra, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não troque, meu irmão, minha irmã, não troque aquilo que Deus tem reservado para você, seu direito de filho, de filha, sua posição na igreja hoje, seu crescimento espiritual e as bênçãos recebidas no lugar que Deus tem te colocado. Não troque o seu direito de primogenitura por algo momentâneo, como Esaú fez, por um simples prato de lentilhas. Pois é isso que o diabo, através de muitas pessoas, nos oferece: uma amizade interesseira, uma alegria passageira, um almoço para te fazer refém dos seus objetivos, uma visitinha na sua casa para te desestruturar na sua fé, tapinha nas costas, dizendo: aqui te amamos mais, vem para cá, aqui é melhor. Cuidado, cuidado, meu irmão, minha irmã. Quem te chamou foi Deus. Não saia da sua posição para seguir homens. Cuidado, cuidado. Debaixo dessa revelação, devemos seguir confiantes na nossa fé e sóbrios em tudo, pois Satanás, ele nos ronda como um leão querendo nos tragar, e às vezes as artimanhas dele vão de encontro com a nossa fome, sim, a fome das nossas almas. Mundo, amizades, carências, relacionamentos, cargos na igreja, futuro. Mas vigie e olhe as brechas, feche essas brechas, feche todas elas, vigie ainda mais. Não troque o melhor de Deus, que Deus tem na sua vida, por um simples prato de lentilha. Faça como diz a Bíblia: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite todo o mal. É isso que diz lá em Provérbios 3, versos de 5 a 7. Esaú, igreja, certamente não tinha noção daquilo que ele estava abrindo mão ao vender a sua primogenitura. Na ausência do pai, o filho primogênito, ele era revestido de autoridade. Sua posição era inferior apenas de seu pai. Ele herdava uma dupla herança em relação a qualquer outro filho. E entre os reis, a primogenitura garantia ao primogênito a sucessão do governo de seu pai. Tinha direito a uma bênção especial a ser proferida pelo pai. Liderança na adoração a Deus e, no caso de Esaú, teria direito à bênção ainda abraâmica, ou seja, as bênçãos que Deus tinha reservado a Abraão. A mesma ignorância também pode ser manifestada pelo cristão, herdeiro da nova aliança com Cristo Jesus, quando despreza ali os seus privilégios por causa de desejos carnais. O valor da nossa primogenitura excede a qualquer prazer ou bem terreno, a um prato de lentilhas, um namorado, um emprego, um carro, etc. Esaú, ele pagou caro por sua carnalidade, pois ele perdeu a sua bênção, e ele arrependeu-se tarde demais. Não venda a tua primogenitura por um prato de lentilhas. Amados em Cristo, amados irmãos, esta
é uma mensagem de alerta para todos nós. E aqueles que são inteligentes, eles buscam conhecer a verdade, pois a verdade os libertará. Jesus vem e nós precisamos ter discernimento para distinguir que muitos manjares que podem ser deliciosos, que o mundo nos oferece, eles estão recheados de coisas contaminosas, porque eles vêm da cozinha do diabo. O reino de Deus, ele não é comida e não é nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo agrada a Deus e goza de estima dos homens. Portanto, apliquemo-nos ao que contribui para a paz e para a mútua edificação. Que Deus abençoe a nós todos, em nome de Jesus.